Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai atualizar as informações em relação à safra de cana-de-açúcar lá no estado do Paraná. E para a gente falar sobre todas essas informações, a gente conversa ao vivo agora com o Miguel Tranin, que é presidente da Alcopar. Miguel, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Nós o que agradecemos, obrigado a você e obrigado aos ouvintes de Notícias Agrícolas. Prazer é nosso, Miguel. Bom, vamos atualizar as informações aí de vocês do Paraná, né? Porque a gente já se falou há algumas semanas, né? A gente vem acompanhando aí os impactos da safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país, né? Com uma seca bastante severa afetando, né, as lavouras. E me parece que vocês aí ainda seguem acompanhando muito de perto essa situação com impacto para a safra 2021-22, né? Exatamente. Nós tivemos aí, né, é o terceiro ano consecutivo já por estiagem, chuvas abaixo da média, e esse ano, né, culminou uma estiagem mais agressiva ainda, que já vinha prejudicando muito os canaviais, e ainda acabou complementando aí com duas geadas que tivemos aí, e aí prejudica não só essa safra, como também a próxima safra, né? A safra seguinte fica comprometida pela queima das canas que estavam brotadas, da cana-planta, da cana-muda, enfim. É um prejuízo aí que ainda é difícil de mensurar em função do desequilíbrio que já tinha ocasionado a estiagem, né? Com certeza, né? No Centro-Sul, né, como um todo, realmente vemos esse impacto, né, da seca bastante severa sobre a safra e depois realmente tendo esse registro de geadas, né? Diante de todo esse cenário, você muito bem mencionou, a próxima safra, de alguma forma, já está mais em foco neste momento para o mercado e né, com maior atenção, justamente por conta desse impacto das geadas e agora esperar como é que o desenvolvimento das plantas vão ocorrer para a próxima temporada? Bom, o que nós estamos vendo aqui tem um efeito mais prejudicial da estiagem na região de areia do Paraná, onde predominam a maioria das usinas. As usinas que estão um pouco mais ao norte, pela condição do solo um pouco mais argiloso e que naturalmente aí retém mais água, nós temos uma condição um pouco melhor. Mas as duas, de uma certa forma, estão afetadas aí. Isso aí deve impactar em 7, 8% da produção de cana. Ou seja, nós teremos algumas unidades aí que pararão um pouco mais cedo, onde a estiagem foi mais reserva, e outras um pouco mais tarde. Mas aí o que igualou, vamos dizer assim, a condição da geada prejudicou os dois setores, porque ela prejudicou a cana agora, um pouco menos, mas nas baixadas queimou, inclusive daí prejudicou, tivemos que ter uma colheita antecipada desse canavial, e nas outras ela queimou a cana muda, a cana planta, a brota, enfim, a que estava lá projetada para o início da safra que vem. Então tivemos aí um efeito de estiagem muito severo e complementou, vamos dizer assim, esse prejuízo com as geadas que tivemos aqui, fazendo uma quebra aí. E daí ocorre o quê? Ocorre que teremos provavelmente algumas unidades parando mais cedo e outras, ou talvez se não essas mesmas, iniciando uma safra mais tarde pela queima daquela cana que já estava em fase de desenvolvimento. Então, o efeito é bastante severo e ainda incerto, né? Porque as perspectivas de chuva daqui ao final do ano ainda não são muito boas. Então, tudo isso aí tem uma incógnita ainda de quando terminaremos a safra e quando iniciaremos a safra do ano que vem. Certo. Miguel, queria te perguntar também, né, em relação ao andamento aí da safra 2021-22, né? Vocês ainda estão moendo e, como você mencionou, né, esse cronograma desta safra realmente vai ser um pouquinho mais diferente em relação aos outros anos? Vocês devem acabar um pouquinho mais cedo aí a moagem de cana-de-açúcar? Muito provável. Nós estamos estimando aí, a safra passada nós tivemos aí
34 milhões e 800, ou seja, quase 35 milhões de toneladas, né, considerando o período aí de abril a março do ano que vem. A projeção aí para esse ano é de 32 e 300, ou seja, já dá uma quebra de cara aí de mais de 7%. E aí, proporcionalmente, você reduziu aí um pouco na produção do açúcar, né? Vamos ter provavelmente a redução dos 10% de açúcar e também uma redução no etanol hidratado, principalmente, né? Há uma dedicação maior em fazer o etanol anidro. Mas nós temos unidades aí que foram mais severamente castigadas pela seca e pela geada, que deverão já estar parando em setembro, né? E como eu disse, a cana-planta, a brota que foi prejudicada, o Paraná, que tem tradicionalmente iniciado aí o começo de março, né, ou no meio de março, provavelmente vamos começar apenas em abril a safra paranaense, e ainda com todo essa incerteza quanto à produção, quanto à estimativa de safra para o ano que vem, né? Certo. Miguel, queria que você falasse um pouco, né? A gente está acompanhando aí, né, as informações mais recentes desde a manhã desta quarta-feira, né? Falando em relação aí Sim. a manifestações, né? Bloqueios também de rodovias federais, né? E Uhum. acho que diante desse cenário todo, queria saber de vocês aí do Paraná se há alguma preocupação com os combustíveis, né? Como é que vocês aí da Alcopar estão vendo toda essa movimentação e se de fato isso está acontecendo aí no estado do Paraná? Não, está assim. Nós participamos da comissão de logística da CNI e também do Instituto Pensar Agro, né, que é a base técnica lá da FPA. Nós participamos também do grupo de acompanhamento da infraestrutura. E também o Paraná faz parte, né, de uma maneira geral, está em todo o Brasil, as paralisações. E, infelizmente, é o que nós estamos vendo de manhã para agora, temos acompanhado isso aí, tem aumentado um pouco, e o Paraná não é diferente. Nós temos paralisações aqui na região de Maringá, na região de Londrina, na região de Ponta Grossa, na região de Curitiba, ou seja, todo o estado, de uma maneira geral, tem manifestos e paralisações, permitindo apenas produtos perecíveis e automóveis a passagem. Os outros demais caminhões tendo, às vezes, uma atitude até truculenta, havendo um impedimento, de fato, de continuidade desse transporte. Então, certamente, né, vamos dizer assim, normalmente o estoque de combustíveis não é muito grande, e tivemos aí esse feriado e ainda para coincidir com isso, então, provavelmente aí, a continuar essa situação atual, poderá haver falta de algumas coisas. Agora, como eu já disse, produtos perecíveis estão ainda passando, só que os demais produtos, não sei como vai se superar essa situação aí. Né? Um momento bastante delicado, né? Nós estamos aí numa questão política bastante controversa em nosso país, e um momento econômico delicado, né? Vindo de uma pandemia, vindo de dificuldade de recursos para o país, com déficit. Então, eu acho que é um momento, com todo o respeito às propostas daqueles que estão parando, mas nós temos que olhar muito o todo, e não, às vezes, só um momento de uma determinada classe ou de um determinado grupo. Acho que o momento em que vive nosso país é um momento muito mais de conciliação e de a gente fazer um propósito para superar as dificuldades e aí, no momento certo, reivindicar aquilo que vemos como nosso direito, do que fazer uma coisa intempestiva e, como eu já disse, com muito respeito, mas mal pensada para fazê-lo nesse momento. Entendido, Miguel. Obrigado por retratar aí o cenário, né, de vocês. Aí as informações ainda, como você disse, estão chegando, né? De manhã a gente acompanhou uma movimentação e parece que isso foi aumentando ao longo do dia. A gente ainda com certeza vai acompanhar tudo isso muito de perto. Aí ficar atento, principalmente quando a gente fala em relação aos biocombustíveis e ter aí a informação de vocês da Alcopar é muito importante para a gente também, para ir atualizando essas informações. Miguel, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da Alcopar, queremos contar com vocês aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom trabalho a vocês.
Obrigado você. Bom, falamos aí então ao vivo com o Miguel Tranin, que é presidente da Alcopar. Alcopar, então, que é a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. A gente falando um pouco em relação ao impacto da safra 2021-22 de cana, né, com a seca, né, primeiro, e depois impacto das geadas. Eles já estimam um encurtamento da safra. A safra nesse ano deve terminar um pouquinho mais cedo, diante de todos esses impactos climáticos. A gente tem também, né, as geadas de alguma forma impactando a safra 2022-23. É uma informação que a gente precisa estar bastante atento quando a gente fala no próximo ciclo produtivo. Então, o pessoal da Alcopar também já está bastante atento a todo esse cenário. E a gente atualizou, então, as informações agora recentes, de momento, né, em relação às manifestações e bloqueios de estradas federais que acontecem agora nesta manhã e tarde aqui no Brasil. O Paraná, então, como o Miguel nos pontuou, registra de fato esse bloqueio, e o mercado já olha aí também, né, algum impacto nos combustíveis diante de todo esse cenário, e o pessoal da Copar está atento a tudo isso também e nos trouxe aí nessas informações super atualizadas diante de todo esse cenário, que a gente vai seguir acompanhando aqui no Notícias Agrícolas para trazer todas as informações para vocês, viu? Continue ligado por aí, daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.